Então tá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do Jovens PDC. Esse aqui que é o podcast dessa gurizada que gosta de pensar, que quer amadurecer, que quer se desenvolver, tanto nas questões naturais como também e principalmente na nossa vida cristã. Como isso é importante. E aqui a gente sempre traz convidados inteligentes, a gente conversa sobre assuntos importantes de forma descontraída, de maneira assim bem confortável aí, né? Então, você aí que está nos ouvindo, que está nos assistindo, se esses conteúdos têm abençoado a tua vida, eu quero te fazer um convite. Envia agora algum desses episódios para os teus contatos, para os teus amigos, e assim a gente vai crescendo nessa rede de contatos e amadurecendo, aprendendo cada vez mais. Hoje aqui, um convidado super especial, né? Aqui dos jovens, um amigo querido, o pastor Gerson. Pastor, seja muito bem-vindo aqui conosco. Tenho certeza que a gente vai ter um papo super bacana. Bom dia, pastor Felipe, os jovens, todos que vão estar ouvindo e chegando nesse podcast. Nós louvamos ao Senhor por fazer parte dessa família e podemos usufruir e aprendermos juntos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Sim, jovens e velhos, todos aqueles que estiverem por aí, né? Jovens, todos aqueles... menos de 100 anos. Sim, todos aqueles que querem crescer, né? Eu acho que isso não tem idade, né, pastor? Não. Na verdade, a nossa jornada de desenvolvimento da fé, inclusive, e também de questões naturais, isso não tem tempo, né? Eu acho interessante quando a gente lê a carta de Pedro, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 1, ele vai falando de várias virtudes que a gente deve ir associando, por exemplo, para colocar sobre a fé, perseverança, e assim ele vai falando várias virtudes, né? Eu acho isso interessante, é como se ele estivesse nos aconselhando a continuar crescendo, a continuar se desenvolvendo, como isso é importante, né, na nossa vida. Continuar buscando, né? Buscando essa fonte que ela é inesgotável, né? Então logo nós devemos em momentos nos saciar, mas logo buscar mais, né? Amém. Pastor, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Vou pegar de surpresa aqui, Sei. Mas assim que é legal. A primeira pergunta é, na verdade, um pouco da tua história. Como é que foi o teu encontro com Cristo? Como é que foi assim que o Senhor chegou na fé, que Jesus começou a transformação na sua vida? Se o Senhor puder contar aí pra gente, isso é tão legal poder conhecer a história, né, dos convidados aqui. Sim. Eu nasci em um lar cristão, embora com um lar disfuncional, né? O pai tinha muitos problemas com bebida, tanto é que veio a separação quando eu tinha 7 anos. Eu mesmo, lá na minha adolescência, terminei saindo dos caminhos do Senhor, desviando, retornei lá com meus 30 anos. Posso dizer, dentro da pergunta, que esse encontro real mesmo, ele foi se dar, mesmo após o retorno com 30 anos, após uns 5, 6 anos, depois já de retorno, na casa do Senhor e até mesmo servindo, após esses 5, 6 anos é que em uma busca bem profunda, bem aberta do meu coração, eu pude provar, experimentar realmente desse Deus, né, bondoso, Pai, né, como foi ministrado, inclusive, tem sido ministrado, e pude aí usufruir, desfrutar muito mais dos benefícios, né, dentro daquilo que o Evangelho proporciona para nós. Uhum. Com que idade assim que o senhor realmente se firmou na fé, teve aquele encontro assim que disse, não, a partir de agora eu tinha uns 36 anos. Sim. 36, aí, claro, foi algo que eu buscava, essa restauração, né, mais interna, mais interior, e foi quando eu busquei essa ajuda, inclusive no ministério, né, no ministério que hoje fazemos parte, Encontros de Fé, e no ministério, e aqui mesmo, né, em Viamão, junto com o nosso pastor, e ali pessoas me ajudaram para poder abrir o meu coração e ali ser restaurado, e aí essas experiências íntimas, esses crescimentos, ele tem sido até hoje e vai ser até o finalzinho, né? Sim. O senhor viveu uma juventude, assim, de certa forma, no mundo, né? Como Sim. A gente diz, o vulgo mundo, a gente fala, né? O que o senhor daria de conselho para essa gurizada
né? Tem alguns jovens que crescem dentro da igreja, eles têm uma experiência oposta, eles crescem dentro da igreja e eles gostariam de experimentar o mundo, porque eles veem os amigos na faculdade, na escola, enfim, os seus contatos diários, e eles têm vontade de experimentar o mundo, né? E o senhor teve uma vivência de mundo anterior a Cristo. O que o senhor diria para essa gurizada, né? Quais foram assim o que o senhor trouxe de benefícios e malefícios? Vale a pena, não vale? Até para essa gurizada entender um pouco sobre isso também, né? Principalmente os jovens, né? Que já nasceram em boa parte da sua infância num lar cristão. Muitas vezes é dito, né, entre os próprios, às vezes, amigos, não, tu precisa experimentar o mundo, tu precisa aproveitar a tua vida. Depois, mais adiante, aí tu tem esse suposto, se tal encontro com Deus. E digo por experiência própria, que vivenciei isto, né? E não aconselho isso para nenhum de vocês, jovens. Não saiam de forma alguma da presença do Senhor. Porque eu vivi isto na pele, né? Claro, um pouco bem diferente da história do filho pródigo, mas eu virei as costas para o pai. E ali eu realmente me machuquei bastante, né? Percebo, não tenho dúvida nenhuma que nesses 15 anos o próprio diabo não tirou minha vida, porque hoje eu entendo que Deus não permitiu. Porque eu fazia por onde. Então não aconselho, jovens, permaneçam fiéis, firmes àquilo que Deus tem. Deus tem planos, sonhos como pai para todos nós. Então, não se afaste. Nós vemos, por exemplo, uma outra classificação de jovens que vieram desse mundo muito machucados e foram alcançados. E boa parte desses jovens, eles dão um grande valor hoje naquilo que eles estão vivendo em Cristo Jesus. Sim. Importante isso. Eu sempre digo para os jovens, o mundo, na verdade, não tem nada para oferecer. Tudo que o mundo oferece é ilusório e não é só aquele papo clichê de pastor, né? É uma verdade, porque as coisas, a alegria, a realização que o mundo oferece são coisas assim, extremamente passageiras e, na verdade, não tem um valor eterno como o Evangelho nos mostra, né? E te cobra também um preço. Ao te dar determinada coisa, sempre vai te cobrar outra, né? Então, tu entrega uma coisa para ter outra. Quando o Senhor Jesus disse que veio trazer vida e vida abundante, né? Vida com abundância. O que ele pede é o nosso coração, né? Sim. E viver para ele não tem coisa melhor. Pastor, o senhor tem trabalhado muito nessa área de libertação e cura interior, né? Em primeiro lugar, assim, uma pergunta para quem não sabe o que é isso. O que seria essa questão de libertação e cura interior? Sim. Deus nos criou como pessoas, né, em primeiro lugar, acima de tudo, no original, imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou nessa criação original, para sermos livres de todo sofrimento, que é o que a humanidade vive, gente. Sofrimento, acusação, condenação. Muitas vezes perde-se o controle de si, não sabe o que está fazendo. Então, quando Deus criou o ser humano de uma perfeição assim como o próprio Deus é, sem essas destruições. Mas, infelizmente, a queda, a desobediência, o pecado, e influenciado por esse ser maligno, que a própria Bíblia o chama, né? Em Apocalipse 12, ali 7 em diante, né? Satanás, o dragão, a serpente, né? O acusador, o enganador. Então, ele tem, a partir da queda, ele tem influenciado de uma forma muito astuta, muito sedutor. E essa é a razão, porque as vidas vão tendo as suas vontades limitadas, né? Impedidas, escravizadas. Então, muitas vezes, eu faço o que eu bem entendo da minha vida. Não faz mais, porque muitas vezes já está enliado pelo próprio pecado, pelas próprias envolvimentos, porque existe um mundo de trevas que está fazendo parte desse mundo que nós vivemos. Sim. E por causa disso traz essas destruições, e essa é a razão. O próprio Senhor Jesus mesmo falou, né? Que ele veio para destruir as obras do diabo. Então, e só tem uma forma de nós sermos, então, livres dessas destruições e amarras, passa por Jesus Cristo. Sim. Importante o pessoal entender que existe isso, né? Existe um mundo espiritual
A gente sempre diz isso para as pessoas, né, quando atende, né? Existe o reino de Deus e o reino das trevas, né? Existe uma batalha acontecendo. É importante que as pessoas despertem para isso, né? Pastor, nesses atendimentos, o que o senhor percebe assim? Aqui até a pergunta o pessoal me mandou, falando sobre o pessoal que faz a produção, né? Me mandou aqui a pergunta: 5 feridas da alma que mais acometem as pessoas que o senhor atende. Não precisa ser 5, mas Sim. Quem sabe algumas feridas da alma que o senhor percebe assim recorrentes, que acontecem na vida das pessoas. Sim. E é importante entendermos como que essas feridas surgem também. Né? Nós podemos aqui descrevê-las, mas nós precisamos identificar a raiz. A fonte de uma ferida passa por uma família destruída. Famílias que vão sendo acometidas e que vão caindo, inclusive nessas mais diversos tipos de tentações e pecados, quando vem lá o adultério, quando vem as brigas, as violências, as separações, os abandonos, os próprios vícios. Então, famílias que vão sendo ou seja, que é roubado a essência que Deus colocou na família, que é o amor, que é o respeito, que é o carinho. Uma vez que isso vai sendo tirado, e aí onde as trevas, esse reino das trevas, esses espíritos, mas vão influenciando das famílias, vão roubando essa essência, aí começam então a ser reproduzidas essas feridas. Feridas essas, né, que podemos descrever algumas aqui sim, como a própria rejeição. A rejeição, nada mais, nada menos, ela é produzida por um amor que já foi roubado. Então, uma família em que já não há mais amor, e há um demônio, um espírito maligno atuando ali, e gerando então sentimentos que vão destruir a identidade, o valor. Uma outra ferida é a falta do perdão. Quando as pessoas são machucadas, e normalmente isso começa no seio familiar, quando vem as brigas, as contendas, as violências, as agressões, os abusos. Então, cria-se ali então um sentimento, um rancor, uma mágoa, e isso aprisiona, e mesmo muitas vezes vidas vindo para Cristo, isso não sendo liberado esse perdão, fica ali um sofrimento. Nós vamos ver, por exemplo, sentimentos, né? Dentro dessas feridas, claro que está dentro da rejeição, que são sentimentos de superioridade, em que a pessoa se acha suficiente acima de todos. Outros sentimentos de inferioridade, em que aí ela não tem força nenhuma e precisa da dependência de outras pessoas. Então, são inúmeras, né? As amarras que ficam na alma, que aprisionam, os medos, que muitas vezes essa criança mesmo vivenciou muitas violências, ela vai crescer com medos, com inseguranças, com traumas, né? Muitas vezes tu vai ver pessoas que crescem, se tornam adultas, mas elas têm determinadas coisas que elas não fazem por nada, porque elas vivenciaram. Então, é muito complexo, o ser humano é complexo, ele é perfeito na criação, mas o pecado que trouxe destruição tornou o ser humano totalmente fragilizado. Vemos isso, os próprios psicólogos, quando eles estão ali, mesmo se formando, veem a fragilidade que é o ser humano. E glória a Deus que Deus, o Senhor Jesus, ele veio para restaurar, para mudar Amém. Tudo isso, para curar essa alma, arrancar essas raízes. Amém. A gente pode concluir então, pastor, pelo que o senhor está dizendo, que isso tudo começa no seio familiar mesmo, né? A importância de ter uma família bem estruturada. Eu acho que aqui também fica um recado para os nossos irmãos na fé, aqueles que creem em Jesus e que agora estão estruturando a sua família, quem sabe tem filhos pequenos, tudo, né? Para que sejam intencionais, né? No cuidado com a sua casa, no cuidado com a sua família. Eu sempre digo para as pessoas que nós somos seres não só espirituais, mas nós temos emoções, nós temos um corpo físico. E se a gente não cuidar de Sim. todas as camadas, sempre fica desequilibrado, né? Se a gente não cuida, por exemplo, do corpo físico, vem a doença, vem uma enfermidade, às vezes por causa de um desprezo disso, né? Então, assim, a nossa vida sempre acaba em desequilíbrio. E as emoções também, né? Se eu não cuido das minhas emoções, até o próprio descanso, não descanso, não consigo, a minha mente dar aquela descansada e tudo mais, e cuido dos meus relacionamentos, né? Às vezes é muita grosseria, trata-se de qualquer jeito, a esposa, o marido, os filhos.
isso vai se deteriorando com o tempo, né? E se geram, quem sabe, essas feridas, né? Então a importância, né, de nós pensarmos nas nossas famílias, nas nossas casas. Eu lembrei agora também de quando Josué disse, né, minha casa e eu serviremos ao Senhor. De outras palavras, ele está dizendo, né, que eu coloco a minha casa para serviço do Senhor. Eu vou, de alguma forma, sujeitar a minha família ao conhecimento de Deus, à palavra de Deus. Isso é importante, né? Isso traz segurança. Claro. Principalmente, como o pastor meu citou, como a família da fé, a igreja, e muitas vezes que se está aí já envolvidos, né, sobre o serviço do reino, e devemos nos envolver no serviço do reino, mas temos como família esse cuidado. Porque assim como servimos a Deus no seu reino, na sua obra, inclusive esse é um tema que vai ser trabalhado ali nos casais, nós devemos também ter esse serviço, esse servir na nossa casa, esse cuidar da nossa casa. Porque daqui a pouco nós espiritualizamos coisas, mas não cuidamos com essa alma, que é uma alma que não está bem. Ficamos numa espiritualidade de conhecimento, mas sendo que as nossas ações e atitudes estão ferindo. E aí nós mais estamos trazendo prejuízos, começando, inflamando a nossa casa, e claro que isso compromete também as relações no corpo de Cristo. Então, como Sim. É essencial isso, né? Importante isso. Pastor, qual é a importância de quando uma pessoa vem a Cristo, recebe Jesus, passar por esse processo assim, de uma limpeza interior ou de cura interior? Né? A gente tem algumas vertentes teológicas que pensam que não, uma vez que tu vê a Cristo, né, Jesus se fez maldição no meu lugar, ele resolveu todas as maldições, e está tudo pronto, não precisa fazer nada. Por outro lado, na prática, a gente percebe que não é bem assim. Não que Cristo não tenha feito algo completo, é claro que fez a obra completa, mas é que nós precisamos ir até a cruz, como o pastor Paulo sempre cita, né? E pegar aquilo que Cristo fez por nós. Isso não é algo... a própria fé, né? Eu preciso ter uma atitude de crer, eu preciso me mover em fé para que eu possa viver os benefícios do Evangelho. Não é que simplesmente aquilo vai entrar em mim assim, sem eu ter participação nenhuma, né? Então, na prática, a gente percebe, sim, a importância disso. Como é que o senhor poderia descrever isso, a importância, né? E o porquê que as pessoas... precisam passar por esse processo de cura interior, né? Isso é uma verdade, muitos questionam mesmo, inclusive, né, pregadores, teólogos e de profundo conhecimento. A gente não está aqui para também, né, levantar divisões, né, mas sim de sermos sensíveis, estar atentos. Atento que a palavra de Deus ela é revelada, ela não é revelada no cunho físico, né? Da inteligência emocional. Ela vem de inspiração divina. Então, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus mesmo. A Bíblia, por exemplo, não fala sobre cura da alma. Não, ela está recheada. A questão é prestar atenção. O próprio Senhor Jesus mesmo, quando faz aquele convite, em Mateus tão conhecido da igreja, dos jovens, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está direcionando para essa alma que está cansada. Tanto é que aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Nós vamos ver Davi mesmo inúmeras vezes colocando a sua alma: Senhor, me ajuda, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Fiz calar e sossegar a minha alma. Então, nós vemos sim a mulher samaritana, quando aquela mulher ela não queria ver ninguém, ela fugia de pessoas, machucada, e Jesus vai ter com ela. Então isso é muito importante. Você também que está chegando, o Senhor Jesus não só quer te dar salvação para uma eternidade, mas quer curar a tua alma para desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu. Aquela mulher teve um encontro e Jesus foi direto na ferida da alma. Eu ia dizer isso, né? Ele mexeu, né? Falou sobre os relacionamentos que ela tinha, esse não é teu marido e tal. Ele mexeu naquilo ali, né? Que era importante, era necessário fazer ela refletir sobre aquilo, né? Reconhecer, olhar, ver, né? Ela buscava solução, ela buscava, e quando a alma não está bem, a tendência da gente não é resolver, mas sim não fechamos as etapas da nossa vida
e vamos quase como um cordão cheio de emendas, tentando achar a solução. E digo uma coisa para vocês, jovens, dessa forma não vamos achar a solução. A solução é deixar o Senhor desatar estes nós, e aí sermos completos no Senhor. Sim. Importante, pastor, isso, né? É importante a gente ter esse cuidado com o ser completo, né? Não só, de novo, né? Não só a questão espiritual, mas também as questões assim da alma da gente, das emoções da gente. Isso é importante, né? Nós não somos seres só espirituais, enfim. Pastor, uma outra coisa, o senhor falou bastante a respeito da infância, assim, de quando algumas coisas acontecem no seio familiar, as pessoas crescem às vezes vendo questões de violência ou outras coisas. E no âmbito das palavras, assim, né? A Bíblia fala um pouco sobre a língua, o poder da língua, né? Sim. Palavras que foram malditas, né? Maldições, palavras que foram colocadas. E às vezes quando a gente fala de maldição, não é que a pessoa citou uma maldição que nem nos contos de fada, né? Amaldiçoando a pessoa assim e tal. Mas a maldição às vezes é com uma palavra bem do dia a dia ali, né? Um xingamento, sim, uma palavra ali, né? Enfim, como que isso impacta a vida adulta, né? Através das palavras. Nós sabemos, isso é importante, nós discernirmos, né? Discernirmos que tudo que fazemos aqui, as coisas não estão soltas, as coisas não estão acontecendo por acontecer. Nós não estamos em um tempo, e nem o mundo, nem a terra, nem o globo, que foi colocado por Deus em uma posição única e exclusiva, que se tivesse milímetros de distância, de proximidade ou distância do Sol, não existiria vida na Terra. Então, tudo tem um cuidado e uma precisão plena. Uhum. Então, logo nós temos esse mundo espiritual, como o pastor mesmo falou, tem um mundo espiritual das trevas, trevas essa que já foi derrotada pelo nosso Senhor, que é uma questão de tempo, quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja, e tudo isso vai encerrar. Mas enquanto isso, as nossas palavras, Tiago mesmo fala sobre o poder das palavras, poder de abençoar e de amaldiçoar. Uhum. Por quê? Porque nós temos dois mundos espirituais. Nós temos o reino das trevas, cujo príncipe das trevas é Satanás, e o reino de Deus, cujo príncipe do reino de Deus é Jesus Cristo. Então, tudo o que falarmos, principalmente a autoridade, né? Os pais, os avós, os familiares ali próximos, tudo que é falado, principalmente para uma criança, essa palavra está sendo direcionada para um desses dois reinos. Uhum. Lançou uma palavra de maldição. Ô guri, tu não aprende nunca. Tu é burro. Tu não faz nada direito. Então são palavras que estão sendo direcionadas para o mundo espiritual das trevas. E claro que o reino das trevas, como eles não dormem em serviço, um espírito maligno, ele pega essa palavra. E aí, com uma questão de tempo na construção desta criança, aquilo vai entronizando, vai entrando, levando então essa criança a acreditar naquilo que foi dito. E muitas vezes, crianças essas crescem, se tornam jovens adultos, debaixo de muito esforço, para querer fazer diferente do que era dito lá, mas sob o custo de muito esforço, que vai gerar lá na frente desgaste e até, quem sabe, frustração e fuga, seja para a bebida, para as drogas, para a destruição. Uhum. É interessante isso que o senhor colocou a respeito da autoridade, né? O pai, a mãe, o avô, a avó, que tem autoridade sobre uma criança, tanto no âmbito espiritual, como a própria criança reconhece essa autoridade, né? Porque ouvir alguém de fora falar contra nós não é uma coisa que nos afete tanto, né? Tipo, tu não dá tanta importância assim, né? Mas quando é alguém que tu ama e que teoricamente tem que cuidar de ti e te proteger, e essa pessoa diz que tu é burro, que tu é um incapaz, vai ser igual ao teu pai, um bêbado, isso, aquilo parece que entra na pessoa, né? A pessoa fica carregando aquele estigma, né? Eu acho que é isso aí mesmo que vai ser a minha vida, né? E começa a ver isso acontecendo às vezes, né? Uhum. Se repetindo essas coisas, né? E a autoridade, como nós estamos falando aqui, é toda a autoridade. Começa em casa, vai para a escola, um professor ou uma professora que não tem a sensibilidade, não tem o cuidado, e quando declara uma palavra ali negativa, né? Sim. Né? Seja no trabalho, na igreja, as autoridades. Uhum. Eu tive uma professora na terceira série, não vou citar o nome aqui, né?
Mas eu tive uma professora na terceira série que ela não sabe, mas na verdade ela chamava os alunos de burro, Pedro Bó, não sei o quê, falava umas coisas assim. Eu fui começar na terceira série, eu tinha o quê? Ali 9 anos, talvez 8 anos, nem me lembro. E por causa disso, meu pai me ajudou a decorar a tabuada. Eu tinha que saber a tabuada, porque imagina que eu chegasse lá e me chamasse de burro, né? No final das contas, me ajudou nesse sentido, mas eu fico pensando, né? Que loucura, né? Um professor chamar uma criança, porque tu imagina, ali 8, 9 anos, né? É indefeso, assim, nesse sentido, principalmente emocional, não tem defesa emocional, né? Como é importante isso. Até a próxima pergunta liga nisso. Como é que a gente faz para ao longo da vida nós nos mantermos sempre bem interiormente, curados, sabe? Leves em Deus, assim, tranquilos. Quais são os cuidados que a gente deve ter a respeito disso? Bom, o primeiro cuidado, principalmente seja ao chegar a Cristo, ou, quem sabe, nós como igreja, que já estamos há mais tempo, já nesta caminhada, né? Porque aí nesta caminhada nós já temos muitas informações aí nesse caso. E nós até sabemos aquilo que não está bem dentro do coração, mas só que não abrimos por nada, seja por constrangimento, enfim, né? N situações. Então, o segredo ou a importância é nós abrirmos, então, essa caixa preta que é o coração e permitir Deus, então, remover tudo aquilo que travou, tudo aquilo, ou substituir a mentira pela verdade. Porque, como você está falando aqui, são mentiras, são sentimentos que entraram em um momento ou outro, numa proporção ou outra, entraram e aquilo se transformou como uma verdade. Então isso precisa ser desconstruído e Deus é plenamente maravilhoso e poderoso para fazer isso, mas Ele só vai fazer com essa abertura. E após a remoção, ou seja, uma alma agora que está sendo restaurada, reconstituída, reestruturada, a partir daí nós vamos fazer o quê? O que fala em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, qualquer situação, qualquer sentimento, qualquer que entrou que não é legal, na hora já trata. Na hora, Senhor, isso aqui não vem de ti, eu entrego para ti, eu abençoo. Então, aí tu mantém uma alma limpa, uma estrutura, né, forte no Senhor, e aí nós vamos nos tornar cada vez mais saudáveis, não só espiritualmente, mas emocionalmente também. Cuidar as relações também, né, pastor? A gente podia dizer isso, né? Sim. Acho que o cuidado com aqueles que estão ao nosso redor, nossa família em primeiro lugar, né? Até nos tornando pessoas mais amáveis, mais afáveis, né? Pessoas mais de fácil trato, né? Interessante, a Bíblia fala disso, né? Aquele que endurece a cerviz, né? Fala sobre aquele que endurece a cerviz. Então, de sermos pessoas tratáveis, um coração tratável. Acho que isso é importante, cuidar do relacionamento. O marido, cuidar com a esposa. E a Bíblia é cheia desses conselhos, né? Paulo fala isso, né? Maridos, né? Vivam a vida comum do lar, né? Tratem a esposa com amor, amem a esposa, respeite o marido e tal, sejam submissas. Na verdade, Paulo está dando esses conselhos de vida prática diária, né? Para que, olha, porque vocês tenham um interior saudável, para que vocês tenham uma vida plena, né? Interessante isso. E claro que a gente entende que uma alma, né? Quando ela foi muito ferida, a tendência é se proteger. Então, muitas vezes, mesmo vindo para Cristo e ouvindo essas instruções, ouvindo estes ensinos, mas fica um sentimento, e agora se eu me soltar? Porque a pessoa, ela protegeu, ela não quer mais ser agredida, ela não quer mais sofrer. Então, ela se fechou. Então, e o quanto essa pessoa, o quanto se fecha, deixa de usufruir. E nós sabemos que é difícil se desarmar, mas agora nós estamos nos desarmando diante de Deus, nosso Pai. Se fizermos isso é maravilhoso, porque aí tu não vai mais precisar te proteger, tu vai ser protegido. E o quanto tu te desarma, quanto Deus remove esses sentimentos que faz com que a pessoa fique agressiva, fique na defensiva, né? Fique na desconfiança, e pior, por mais que dentro dessas defesas, o que vão acontecer? Surgirão relacionamentos tóxicos. São aqueles relacionamentos em que as pessoas, elas querem muito mais, ou de um lado querer controlar as outras, ou quando a pessoa não tem essa firmeza, ela vai terminar sendo controlada. Então, o que a palavra de Deus diz? Quando nós somos curados, que a palavra nossa deve ser sim, sim, não, não. Então vão ter relacionamentos que nós vamos poder dizer sim, sem medo. Isso aqui para mim não me serve.
E aí nós vamos poder não fazer acepção de pessoas, mas poder examinar e poder fazer boas escolhas nos relacionamentos. Relacionamentos que fecham ali na mesma visão ou numa visão semelhante de reino, de amor, e nós vamos poder viver e poder olhar até para as pessoas que precisam desse amparo, não discriminá-las, mas poder contagiar também com esse calor, com esse afeto que o Senhor nos dá. Uma outra pergunta, pastor, assim, heranças familiares. É interessante que Pedro também fala isso, né? Que há algo que nos foi legado pelos nossos pais, pelos antepassados, né? Heranças familiares, ciclos que se repetem, né? O meu pai foi assim, eu estou vendo que aquilo que eu olhava e eu condenava meu pai, daqui a pouco eu estou fazendo igual e eu estou indo por esse caminho, né? É possível romper com isso? Tem esperança para quem daqui a pouco está ouvindo isso e estou percebendo que eu estou ficando igual meu pai, minha mãe, em coisas que eu condeno, que eu não gosto, que eu percebo que é errado, que é ruim, que é tóxico, que é mal, né? Mas aí a gente acaba vivendo essas coisas. Tem como romper isso? Como que a pessoa, qual o caminho para romper essas coisas? Isso é um assunto também bem delicado. Há também, né, no meio cristão, né, pessoas que elas não acreditam, né, sobre essa questão dessas heranças ou dessas maldições hereditárias. Nós entendemos que ao vir para Cristo, primeiro porque foi rompida uma maldição hereditária assim de Adão e Eva. Uhum. Nós, se fôssemos pensar no dia de hoje, o que nós temos a ver com o pecado de Adão e Eva? Se foram eles que pecaram, só que eles foram a primeira forma. Eles, através são deles, a fonte, né? E através deles veio toda a humanidade. O Senhor disse: crescei e multiplicai-vos. Então, a queda de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, inflamou, né? Atingiu toda a humanidade. Então, se é já uma herança que nós fomos livres em Cristo Jesus, foi essa herança que nos separava de Deus, que nos levava a uma eternidade longe de Deus. Então, se nós recebemos essa herança dos nossos primeiros pais, nós não vamos receber também dos nossos pais de sangue. Não virão também ali diante das destruições. E é muito importante também ter claro isto, que nós filhos, não vamos pagar pelos pecados dos pais. Isso é muito importante, a palavra, inclusive Ezequias fala sobre isso. A alma que pecar, essa morrerá. Nós não somos responsáveis pelo pecado, sejam dos pais, filhos dos filhos. Nós não somos. Agora, o pecado que os pais, eles fazem ali, caem, isso traz influência. Nós vemos isso na Bíblia. O próprio Davi, quando pecou lá com Betseba e abriu ali com muitas destruições sobre a família, inclusive Salomão. Então, nós vamos ver Jefté também, quando o pai lá, né, teve Jefté, que era filho de uma prostituta. Então, muitos são as histórias, tanto na Bíblia como as nossas famílias, e eu mesmo tenho este exemplo, já tenho falado isso. O meu pai mesmo, como no início eu citei, o pai tinha problema com o alcoolismo e uma vida promíscua. Mas porque o pai dele também tinha, quando inclusive a mãe, que era a mãe separou do pai. E aí quando casou com a mãe, a mesma coisa. E veio a separação. E quando eu comecei a trabalhar, jovenzinho, quais foram as áreas em que eu fui, em que aí é onde entra, por que herança maldita? Porque são espíritos malignos que a família, ao cair nesses pecados, eles influenciam para que geração em geração caiam nos mesmos, ou em outros piores ainda, trazendo uma consequência, um rastro de destruição. Tanto é que na minha adolescência para a juventude, eu fui cair nas mesmas áreas, alcoolismo, vida promíscua. Então, quando eu voltei para Cristo, aí respondendo, né, pai, e agora o que a gente faz com isso? E isso é fato. Nós viemos para Cristo, é rompido a maldição, é quebrado o jugo, somos retirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas nós precisamos romper também, e em Cristo há poder, na cruz há poder para nos soltar de tudo isso. Mas nós precisamos também confessar, entregar, renunciar, não só os nossos pecados, mas os pecados que os nossos pais praticaram. Nós vemos isso em Neemias mesmo, lá em capítulo 9, quando após ter edificado os muros da cidade, Deus pede a Neemias com o seu povo que fizesse um jejum, e ali eles oraram e confessaram os pecados dos seus pais, inclusive deles. Então,
Como que nós nos livramos disso? O dia que eu entendi isso e que pessoas me ajudaram, eu pude confessar, entregar, renunciar, não só das gerações dos meus pais, como do que eu mesmo tinha cometido. E ali foi renunciado, foi quebrado, foi confrontado, foi orado específico em cima desses pecados. E ali não só eu fui livre, minha família foi livre. A geração agora que vem, filhos, netos, eles vão ter agora uma outra colheita, né? Uma outra semeadura, porque está sendo semeado a vida do reino de Deus na família. Amém. Terão bênçãos hereditárias. Bênçãos hereditárias. Isso é importante. Pastor, a carência pode ser um sintoma de rejeição, né? Como que as pessoas que chegam, a gente vê muita gente assim com carências emocionais, até nessa área também de relacionamento, né? Não só pode ser um sintoma de rejeição, como se sentir amado por Deus, né? Porque a pessoa vem desse histórico aí, às vezes até não houve esse cuidado na família, esse amor, né? Tem muita gente sofrida nesse sentido, né? Não teve amor de pai, não teve amor de mãe, né? E parece que passa a vida toda buscando essa aceitação das pessoas, né? Primeiro, né, a rejeição é um sintoma de carência. Segundo, como que ela pode se sentir amada por Deus, compreender o evangelho assim, né? A carência, sim, ela é um sentimento, uma ausência, né? Porque justamente carência é a ausência que é do amor, que é do afeto, que é do cuidado, que é do carinho. E ela é, sim, uma ação, um sentimento direto da rejeição. E é terrível, terrível, porque as pessoas elas perdem o valor próprio. Elas não têm o seu valor. Elas vão buscar, ou seja, em pessoas, em grupos, essa aceitação. Vão buscar em relacionamentos essa aceitação. Nós vemos novamente a mulher samaritana, quando Jesus vai buscar teu marido, e ela disse, não tenho marido. Então ela buscava, ela tinha uma carência, que ela já tinha tido 5 casamentos, e o relacionamento que ela estava por já não era mais um casamento. Então a carência faz com que as pessoas elas fiquem vulneráveis, fica fácil de serem enganadas, fica fácil de serem manipulados. Se nós já temos um mundo que jaz no maligno, nós temos uma humanidade que está contagiada, que muitos estão, não vamos dizer todos, mas muitos estão contagiados, com muita destruição. Então uma pessoa que ela tem essa ausência de amor, essa ausência de aceitação, e esse sentimento fortalecido que é a carência, sim, fica muito fácil de errar. Por isso que ao chegar no Evangelho, ontem mesmo, uma jovem querida, ela não congrega conosco, nós temos atendido, e ela veio no culto, e ela sofre, inclusive ela é de outro estado, nosso extremo do Brasil, do norte, e uma jovem querida, cristã, salva, mas de uma carência, sofrendo com essas carências. E aí ficando com seus sentimentos com relação a relacionamentos. E aí ontem ela disse, o pastor ministrou ontem sobre a paternidade de Deus. Então ela disse, pastor, eu entendi. Então a carência, ela rouba de nós, inclusive, a paternidade de Deus. Por isso a importância de nós abrirmos o coração e não ficarmos mais escravos, né, desses sentimentos e reconhecer, Senhor, eu preciso ser suprido. Porque na carência não são pessoas que vão suprir. Jovem, não se iluda. Não é uma amizade legal, que embora seja legal, não é um relacionamento, não é homem, não é ninguém que vai suprir essa carência. Só tem um que pode suprir. Por isso nós precisamos abrir nosso coração, para ele entrar em áreas de onde surgiram essas carências, que não basta só orar. Senhor, eu entendo que a minha carência foi desde lá da minha família, que não entenderam, que não me amaram, que me rejeitaram. Senhor, eu quero entregar para Ti. E ao entregar, Deus vai entrar, remover esse sentimento e suprir com o amor. E restaurar, inclusive, o valor próprio. E aí, a partir daí, as coisas podem mudar. Importante isso. Abrir o coração, né? Crer, eu acho que a fé ela é muito importante. Porque a pessoa crê na mensagem do Evangelho, né? E também a fé é importante porque
a gente vai ter que passar talvez essa barreira do sentir, né? Mas eu não me sinto amado por Deus. Mas tu tem que crer, começa crendo que Deus te ama, porque Ele disse que te ama, né? E posteriormente, aquilo que foi dito ontem, daqui a pouco tu sente o afeto de Deus, o carinho de Deus. Em algum momento o Senhor vem e te abraça, né? Mas é importante a gente crer na mensagem do Evangelho. Estava lendo o Tessalonicenses, Paulo falando que sabia da eleição deles porque eles, pela entrada que o Evangelho teve, como foi promissor, né, a entrada do Evangelho entre eles, e porque Paulo disse, né, eu preguei para vocês o Evangelho de verdade, né? Tipo assim, eu preguei com sinais e manifestei o Evangelho, e vocês creram, vocês abriram o coração, então eu creio que vocês foram eleitos e tal. Como é importante isso, né? Mas assim, para a gente continuar aqui, pastor, a gente fala muito, por exemplo, sobre a questão de possessão e opressão. Qual a diferença entre possessão e opressão, aí indo mais para uma linha de libertação mesmo, né? Qual a diferença entre possessão e opressão? E sabendo que a questão da opressão é algo que todos nós estamos sujeitos, né? Como vencer isso? Como vencer essa opressão também depois na nossa vida diária? Primeiro, nós fomos criados novamente por Deus para sermos habitação de Deus. Nunca foi a vontade de Deus que o ser humano fosse habitação de espíritos malignos, de demônios, espíritos imundos, espíritos caídos que se rebelaram contra Deus. Então, nunca foi a vontade do Senhor, mas essa queda, esse separar-se de Deus, então Satanás ele criou os mais diversos caminhos para fazer então, e o ministério do diabo e dos seus demônios, para ele executar esse ministério na terra, ele precisa de pessoas. Precisa entrar em corpos de pessoas. E usar ali muitas vezes, inclusive até as faculdades mentais, o controle praticamente total na vida de uma pessoa. Então a possessão, né, quando dentro desses mais diversos segmentos, nós não queremos aqui, né, citá-los, até por respeito, né, que se respeita as escolhas e as religiões das pessoas. O que se precisa discernir aqui é o reino que está envolvido, se é o reino de Deus ou se é o reino das trevas. Então nós sabemos que existem os mais diversos tipos de lugares que dizem muitas vezes invocar a Deus, mas estão invocando ali espíritos, e espíritos esses que não provém mais de Deus. Então, quando essas pessoas elas se consagram, elas não só vão aos lugares, né? E a diferença, por exemplo, dentro dessa esfera, quando a pessoa vai em um desses lugares buscar determinada ajuda, ela paga para alguns trabalhos, ela fica ali presa e pode ficar oprimida. Agora, quando uma pessoa ela não só paga, mas ela é convidada e ela começa a se envolver de tal forma, com consagrações que são exigidas nesses lugares, então esses espíritos eles entram e passam a possuir essa pessoa. E muitas vezes a pessoa não vai nesses lugares, mas ela está com a sua alma então abatida, enfraquecida, os seus problemas, as suas dores, as perdas de familiares, que muitas vezes está entristecida. Então espíritos malignos começam a oprimir, que é de fora para dentro. Não é algo que está lá já dentro, o demônio, o espírito maligno não está dentro da pessoa, mas de fora, que se prevalece de uma alma que não está bem, que está enfraquecida, e começa a oprimir, e vai abatendo, né? Então essa é a diferença. A possessão, quando a pessoa ela abre, ela se entrega, ela se consagra, ela faz rituais, e esses demônios, e podem também, demônios de heranças familiares, que se consagraram, outros familiares se consagraram no passado. Então demônios eles passam de geração em geração, e influenciar de novo, inclusive com dons, enxergando o mundo espiritual, crianças enxergando o mundo espiritual, com o objetivo de levar para esses lugares, para ter ali a possessão e o desenvolvimento do trabalho deles. É interessante, pastor, qual é assim, a porta de entrada muitas vezes para esses demônios, né? Acho que as pessoas têm essa dúvida também, o que dá esse acesso aos demônios? Uma das portas mais abrangentes aí é o pecado. O pecado é uma das portas que mais abre. Nós vemos isso na própria promiscuidade, né? Quando começaram lá homens na família com adultério,
depois envolvimento com as prostituições. Tu vai ver vários históricos em famílias que já vêm aí abusos. Então são demônios demônios na área sexual, que estão entrando e trazendo destruição, e vão escravizando. E aí tu vai vendo ali geração, e em cima de destruições, que é o pecado, muitas vezes também vão ser levados para esses lugares, que são de amarras, que são de envolvimentos, que são que vão ser usados diretamente para destruir outras e outras pessoas. Interessante. Pecado, né? O pecado é uma emancipação a Deus, né? O pecado é uma atitude, é mais do que um pensamento só, ele é concretização de um pensamento, né? Porque o pecado começa na mente da pessoa, né? Mas tu concretiza essa atitude de rebeldia contra Deus, e é basicamente o que o próprio diabo fez, né? Então é interessante, é uma atitude muito semelhante ao do diabo, né? E Deus, ele ama, em nome desse amor, muitos têm isto, né? Não, Deus é amor, ou seja, Deus aceita tudo o que as pessoas fazem. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama a humanidade, mas não ama o que a humanidade está fazendo. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 1, nós não vamos descrever ali, mas Deus diz, ele entregou tais homens, né, tais práticas, porque os seus corações se distanciaram, se emanciparam de Deus. Exato. Para a gente encerrar aqui, pastor, a gente fala também sempre nessa área de cura interior, de libertação, muito sobre o perdão, a importância que há no perdão, principalmente para aquele que libera o perdão, né? A importância disso, né? Mas é algo difícil. Às vezes você vai explicar biblicamente, olha, você tem que perdoar. Você vai liberar uma mochila, uma carga nas tuas costas, tu está carregando isso, perdoa e tal. Mas, por outro lado, a gente entende assim, como é difícil perdoar, porque às vezes as pessoas chegam e elas sofreram mesmo algumas coisas bem importantes, assim, bem fortes, né? Coisas que é difícil perdoar, né? Qual é o caminho bíblico para conseguir isso, né? Tá bom, eu entendi que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo, entende? É difícil, porque lembra da cena, lembra de coisas que foram feitas e tal. Então, assim, qual o caminho bíblico para o perdão, para essa pessoa ser livre desse fardo aí, desse jugo, né? Infelizmente, de ressentimento, de mágoa, enfim. E isso é uma das áreas mais terríveis, em que aí não são uma nem duas, a maioria das pessoas. Porque não há ninguém que um momento ou outro não tenha sofrido uma agressão. Principalmente quando os estragos são maiores. Então, uma das artimanhas mais bem empregadas das trevas é justamente isso. É fazer com que a pessoa, que seja desde a infância, que foram agredidos, abusados, mais diversos tipos de destruição, torturas. Então, faz com que essa pessoa ela venha proteger todo sentimento de raiva, todo sentimento de desejo de que aquela pessoa venha a sofrer. E em cima disso, mesmo vindo para Cristo, em que se tem dificuldade, porque é difícil, porque a pessoa, o agressor, ele cometeu o delito, o ato. O agredido é que tem que perdoar. É algo que parece até ser injusto. Quem é agredido que deve perdoar. Mas nós mesmos que cometemos o nosso delito, o nosso Senhor, que não tinha culpa nenhuma, se fez condenação para nos perdoar. Então, por isso ele nos ensina, inclusive na oração do Pai Nosso, e essa é a chave. Essa é uma chave. Porque nós somos acusados e é alimentado por toda uma vida os sentimentos que é a raiva, que é a culpa, que é o ódio, que é a ira. Uma vez uma irmã me disse que não conseguia perdoar por situações de sofrimento. O que eu faço, pastor, com todo o tempo perdido que essas pessoas me causaram? E aí eu creio que o Espírito Santo na hora deu a direção, disse, minha irmã, a questão não é o tempo que tu já perdeu, é o tempo que tu está perdendo. Porque enquanto tu não perdoar. Então, a condição para sermos curados, nós precisamos não ir com a área do coração machucado, porque nunca a gente vai ter vontade de perdoar. Mas quando nós olhamos para a palavra
que nos pede, que nos dá orientação, que não diz, eu vou fazer porque eu estou com vontade. E eu faço porque a palavra diz. Então, sob a tua palavra, eu tomo essa decisão, eu me levanto em favor, eu decido, eu resolvo no meu coração liberar esse perdão. E quando isso é feito com o coração, com o mais íntimo do coração, aí Deus entra, remove os estragos e nós somos livres por espíritos malignos que muitas vezes ficam atormentando com todo tipo de sentimento ruim. Sim. Interessante, o perdão é uma decisão então, né, pastor? Isso é uma chave, é uma decisão. E assim como o senhor disse, né, que a gente não foi criado para carregar espíritos malignos, a gente não foi criado para carregar ressentimento, mágoa, né? O ser humano, quando anda com isso, ele está com defeito de fábrica, né? Um peso. Não é defeito de fábrica, mas ele não está vivendo como deveria, né, de forma plena, né? Interessante. Pastor, muito bom o papo aqui, passou bastante tempo aqui junto já. Foi bem bacana. Tenho certeza de que liberou muitas chaves aí pro pessoal que está ouvindo. Não sei se o senhor quer deixar um recado final aí para a gurizada, para os jovens, para os adultos, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Se quiser deixar. O recado é todos, jovens, meninada, gurizada, moçada, nós, os mais experientes. Os mais tiozinhos. Um dia nós começamos a nossa caminhada com Cristo. E a questão não é só começar. Nós devemos continuar, perseverar e chegar até o fim. Então não é o quanto nós nos precipitamos no início, mas o quanto nós perseveramos para chegar lá no fim e conquistar. Essa vida abundante, essa vida eterna, ela já começa aqui. Mas se ela começa aqui, o que nos espera na eternidade será muitas vezes mais maravilhoso. Mas para isso temos que continuar esta caminhada, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Isso aí, gente, papo muito bom aqui com o pastor Gerson. Mas chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que esse papo tenha edificado a tua vida. Mais uma vez eu te peço aí, se você curtiu esse conteúdo, se abençoou a tua vida, certamente vai abençoar a vida de outras pessoas. Então compartilha esse conteúdo com os teus contatos, envia aí para alguém, coloca aí algum comentário aí, assuntos que você queira que a gente fale aqui. E a gente vai juntos, né, crescendo nessa rede de contatos, de amigos, sendo edificados em Cristo Jesus. Gente, que Deus abençoe vocês e até um próximo episódio.